E fala, meus queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Vamos aí pro encerramento dessa semana, tá? Que semaninha bem legal, semana bem bacana, o mercado se movimentou, o mercado entregou bons movimentos aí. Isso pra gente é muito interessante e muito importante, tá? Porque o mercado com volatilidade entrega oportunidade. E com oportunidade a gente consegue fazer dinheiro, tá? Então, espero que você tenha conseguido aí ter até então uma semana bem legal. Se você tá com uma semana positiva, amanhã não é dia de você fazer besteira. Principalmente, tá? Que amanhã é feriado nos Estados Unidos, então você tem que tomar muito cuidado, a volatilidade tende a ficar muito mais baixa, o dia tende a ser um pouco mais difícil, então meu conselho para você, nem opera, tô com a semana legal, fica tranquilo, amanhã não é dia de fazer besteira, e se for operar, Felipe, comecei a operar, tomei o stop, mercado tá travado, para, desde que o stop esteja dentro do gerenciamento, né? Então, vamos aqui a gente continuar, vamos para aquele review rápido aqui, deixa seu like, seu comentário, se eu compartilhar com o seu amigo aí que está precisando de ajuda. E o principal, se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal e preenche o formulário para você estar junto com a gente, aprender cada vez mais e mais, aplicando a teoria que eu passo aqui para vocês. Aplicando isso para você começar a ver aquele resultado que você tanto sonha. Quem está perdendo muito vai começar a perder pouco, quem está perdendo pouco vai começar a empatar, quem está empatando vai começar a lucrar, e quem já está lucrando vai começar a potencializar ainda mais os seus resultados. Então, não perca mais tempo, link na descrição desse vídeo, não fique de fora, venha participar hoje mesmo, fechou? Amanhã ainda é feriado aqui pra mim na minha cidade, que amanhã é feriado, então nem sei se eu vou boletar, tá? Posso até dar uma olhada aqui, mas vou ficar mais na defensiva no pregão de amanhã. Essa semana foi legal, somente ontem ali que a gente ficou ali no 0 a 0, os outros dias todos a gente conseguiu entregar resultado, graças a Deus, beleza? Então nossa movimentação aqui bem tranquila, deixei esse desenho aqui. A expectativa era ver se o mercado fosse cair esse rompimento aqui dessa região, tá? Então ontem mesmo ele ficou travado aqui dentro, então sem muito o que fazer. O fato desse preço ficar preso dentro dessa região me limita de fazer muitas coisas, tá? Felipe, não entendi. Por que te limita de fazer muitas coisas? Porque se ele não sai nem para baixo nem para cima, eu não posso trabalhar com nenhuma movimentação. E se o mercado sustenta abaixo ou acima de algum dos pontos, aí me favorece. Então, para a ponta vendedora era esse que eu estava esperando, para a ponta compradora era a manipulação aqui dessa região onde já está marcada aqui para você, tá? Infelizmente, nenhum dos dois aconteceu. Então, se nenhum dos dois aconteceu, eu vou apagar e vou mostrar para vocês o que eu fiz. Foi bem tranquilo, foi um trade ali rapidinho. Eu não sabia, tá, queridos? Hoje era payroll, porque amanhã, como é feriado, o payroll foi antecipado para hoje. Isso para mim ele me pegou um pouco de surpresa e me fez tomar uma decisão que eu não gostaria de ter tomado, mas graças a Deus deu para ter o resultado ali até de certa forma rápido. Quando eu fui informado lá na sala que o payroll era hoje, eu já estava posicionado e o preço já estava chegando ali, já era, sei, nem sei se era 9,20, mas eu falei assim, eu não quero ficar preso numa operação onde o mercado vai ficar lateral esperando o payroll. E o ponto chave, quando o mercado tem a proximidade de uma notícia tão importante como essa do payroll, geralmente o mercado tende a oscilar muito agressivo. E uma oscilação muito agressiva, muitas das vezes te tira, limpa o seu stopzinho, aquele beijinho da maldade, o mercado vai para o alvo, ou até mesmo anda contrário à sua posição e pula sua ordem. Então assim, eu não quero ficar nesse tipo de cenário, nesse tipo de contexto, correndo esse risco. Então, sabendo do peso, sabendo da possibilidade, eu falei assim, opa, não quero trabalhar nessas características. O gráfico de 5 minutos em si, para mim hoje, era como se, era um trade apenas, tá? E eu, assim, sendo bem sincero, é um trade acho que muito difícil, porque o stop não ficou nada saudável, era referente à vela do payroll, que era, obviamente, esse FVG que o mercado tinha deixado, e para mim, não é a entrada no FVG, é na manipulação dessa possível referênciazinha de fundo. Eu acho esse trade aqui muito difícil de ser feito, tá? Porque o stop é caro. E quando o stop é caro, a gente acaba ficando meio receoso de executar. É o que eu tento chamar muita atenção, tanto do pessoal lá na sala quanto de vocês aqui. Vale a pena entrar em toda operação que, por mais que ela esteja muitas das vezes bonita ali pra gente? Não sei. Porque se o stop não estiver nada compatível e coerente, eu prefiro que você fique de fora. Então, quando eu vi essa manipulação,
entregou um bom movimento ali, foi bem tranquilo, junto da abertura do mercado americano. Então, assim, foi compatível com o que a gente vem trabalhando. Primeira informação. Segunda informação. Fora isso daqui do gráfico de 5 minutos, cara, muito complexo esse tipo de estrutura, porque você fica atraído a executar e o mercado não está coerente para trabalhar. Então foi uma subida agressiva, obviamente pós-vela do payroll. O mercado armou um pivô, fez que a romper, não conseguiu se sustentar e voltou em linha reta. E aí você fica com, eu vou executar onde, cara? Uma movimentação tão travada como foi essa do dia de hoje, eu prefiro que você fique de fora, tá? Se agarre às suas estatísticas. Será que era interessante quando o mercado fica sem uma correlação tão boa de execução você trabalhar um trade? Então, priorize ter um pouquinho mais de sanidade, de paciência, do que da ousadia de sair metendo louco. Meu trade de hoje foi bem simples, tá? Eu sempre falo com vocês do primeiro FVG do dia. É praticamente certo essa execução da minha parte, tá? Então, assim, eu não tenho medo de executar quando o mercado abre o primeiro FVG do dia, principalmente quando eu tenho coerência. Então, hoje o mercado abriu dentro dessa região. Eu tinha SLT. Não vou negar que o meu trade ele foi baseado por conta dessa LT. Foi essa LT ali que me manteve vivo na execução desse trade. Felipe, se não fosse LT, você acha que você teria executado o primeiro FVG do dia? Talvez sim também, tá? Então, foi aqui a minha operação. Meu stop ficou bem tranquilo aqui abaixo, foram 150 pontos. Por que você não colocou stop técnico? Muito caro, 300 pontos, não iria pagar. Felipe, se o mercado tivesse te estopado, cara, se tivesse me estopado, ele tinha me estopado. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer nesse tipo de situação. E aí eu vi essa possibilidade. O preço já me executou logo de cara, tá? Já voltou aqui para me executar. Meu alvo era a máxima do dia aqui, só que a máxima do dia eram 500, na verdade nem do que era 580, mas enfim, 585 é a mesma coisa. O preço chegou aqui, ó, bateu 545. O que você faz numa situação dessa quando o mercado bota na cara do alvo ali? E foi na hora que o pessoal me alertou do payroll. Então nessa hora, o que eu fiz? Eu vou defender minha operação. 300, acho que foi 300 e... Na verdade, eu nem lembro aqui, foi 360 pontos, se eu não me engano. Deixa eu tentar colocar de um jeito aqui onde ela me tirou. Ela me tirou nessa tentativa de correção aqui. Isso, foi aqui, ó. Ela me tirou nessa correção aqui. Por quê? Porque foi na hora que eu fiquei sabendo do payroll. Eu falei, nossa, o mercado volta aqui para me tirar e depois vai embora? Não quero esse tipo de risco na minha operação. Pô, Felipe, se você paga para ver, você teria acertado baita trade, você teria lucrado muito mais, teria feito história, resolvido tanto o dia de hoje quanto o dia de amanhã e o final de semana. Sim, queridos. Mas eu não sei até que ponto eu teria sustentado e como eu teria feito a minha operação, sabe por quê? Porque agora é muito fácil falar, obviamente o mercado foi a meu favor. Só que aqui, quando o mercado chegou antes da abertura do payroll, ele andou 660 pontos. O payroll em si foi exatamente essa vela que iria voltar no 0 a 0. Consciente de que aqui poderia ser um pivô e obviamente um ponto de liquidez, o que eu poderia ter feito? Ou apertado meu stop de forma bem minuciosa aqui, correndo o risco se o mercado fosse para baixo, eu tomar um stop e o mercado passar direto. Ou tomar uma violinada e o pior dos cenários, a violinada de mercado ir a meu favor e eu ficar extremamente triste. Então o que eu acabei fazendo? Falei, senhor, eu não vou mexer com isso não. Eu vou sair fora, sair bem antes aqui, então não era nem 9h20, a gente já tinha encerrado ali a operação e depois a gente só vislumbrou o mercado desenvolver. Eu falei desse FVG aqui com o pessoal, só que o stop desse FVG é bem caro, então, de novo, não acho nada plausível, tão pouco coerente trabalhar com essa operação. Felipe, aqui tem um belo de um movimento de engolfo aqui, ó, 10,29 antes do mercado americano. Sim, coerente também para poder trabalhar com essa operação de compra e de continuidade. Felipe, era uma zona de interesse, num ponto de manipulação, poderia trabalhar bem bonito esse trade aqui? Sim, então você teria condições muito claras de sustentar uma compra. Só que sustentar uma compra com stop caro, eu não sei até que ponto isso é prudente para gente que está trabalhando ali consciente e sonhando com operações mais objetivas com stop barato. Por quê? Porque você vai ter sempre referências boas em regiões boas, mas será que todo trade é para você sair executando, sair você clicando, sair você buscando ali executar? Porque senão, para quê? Qual que é a necessidade? Então assim, me ajuda também a te ajudar
para você mesmo não cair nessas armadilhas de sonhar demais, executar de menos, ter muita expectativa e pouco resultado. Beleza? Então essa é a nossa movimentação aí. Achei um dia hoje, depois, obviamente, dessa abertura, e eu não estava nem sabendo do payroll, até então era um dia que era para ser bem legal. Fora isso, achei um dia muito complexo, porque o mercado não trabalhou com volatilidade. O mercado trabalhou com um movimento para cima, um movimento para baixo, outro movimento para cima e terminou, no final das contas, é aquilo que eu sempre falo. Andou, andou, andou e não andou para lugar nenhum, tá? Então tá aqui nossa movimentação. Eu teria bastante cuidado, tá? Se eu fosse vocês no pregão de amanhã, principalmente por ser sexta-feira e feriado do mercado americano. Felipe, onde que eu poderia fazer alguma marcação aqui para poder ficar atento? Então a gente tem esse FVG aqui no meio do gráfico. FVG de meio de gráfico, se você for trabalhar com essa estrutura aqui, é um FVG que está exatamente nos 50%. É uma zona muito difícil, tá? Mas, de certa forma, é o que a gente tem. Então, presta atenção nisso daí. Ah, Felipe, tem uma LT aqui que está passando aqui ainda, que pode ser alguma referência para a gente pro pregão de amanhã. Sim, mas eu não ficaria muito convicto aqui de regiões aleatórias não, tá? Então, meu melhor cenário aqui seria sonhar com essa ponta vendedora. Eu vou até melhorar esse desenho aqui pra gente, tá? Seria essa possibilidade aqui, ó, essa expectativa. E se você é um cara que acredita muito na compra, talvez sonhar com um trade de continuidade aqui, ó, a partir até da reversão desse FVG. Então essa zona aqui pra gente seria a zona intermediária, aquela zona que a gente buscaria como a referência principal para execução. Então a partir de acima dela, opa, sou comprador. Trabalhou abaixo dela com manipulação, opa, sou vendedor de índice, beleza? O menino dólar, um movimento totalmente igual que aconteceu na abertura do índice ontem, tá? Abrindo, pagando. A região do dólar que eu deixei para vocês aqui era um FVG. E esse FVG aqui, de ontem do dólar, hoje o mercado só veio testar na abertura do payroll. Isso é bom? Não, cara. Por quê? Porque assim, você ia ver o mercado voltando na região que a gente estava vislumbrando no pregão de ontem. Você ia ver o mercado saindo dessa região aqui da abertura de hoje. E aí você talvez fique assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou comprar ou vou vender? Se o mercado está subindo, a expectativa era rompe, respira, a gente posiciona. Se o mercado está confirmando a queda, o que eu vou analisar? Opa, eu tenho FVG, isso aqui pode ser um teste de oferta. E como de fato foi, o payroll simplesmente levou o preço na melhor região mais cara, para começar a queda. Até que ponto que isso aqui foi favorável para uma execução? Se você é um cara mais corajoso, já estava sabendo do payroll e quis arriscar, você pegou esse belo movimento. Se você não foi esse cara, eu não te julgo de forma alguma, você não teve muito o que fazer. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal e vou repetir aqui para vocês, tá? Velas agressivas, seja de notícia, seja de movimentação aleatória, o preço tende a estopar essas regiões, esses movimentos. Então, olha só, fez uma vela muito agressiva, não deu continuidade, para onde que volta? Para o início desse movimento. Por quê? Porque é lá que está concentrada a maior parte da liquidez. Nesse caso aqui, uma zona bem interessante de stops de operadores que estavam tentando vender a todo custo, acreditando numa continuidade muito agressiva. Então, se aqui foi uma zona de oferta onde o preço sofreu nessa tentativa de subida e devolveu tudo, essa mesma zona, já que teve muita gente que vendeu, os stops dos vendedores são compra, stops de compradores são venda. Então, o mercado tende a fazer essas movimentações aleatórias, atípicas, tá? Então, ele fez dois movimentos aqui muito ruins, queda livre e subida até de certa forma mastigada, mas muito difícil de trabalhar. Se você conseguiu alguma operação hoje, eu vou falar a verdade, parabéns, porque eu analisei aqui, eu estruturei aqui alguns contextos aqui do dólar, eu fiquei um pouco perdido aqui nesses movimentos, eu não, oficialmente, eu não faria nada no dólar no dia de hoje. Felipe, você venderia o dólar aqui nesse FVG? Mesma coisa que eu chamei a atenção para vocês lá no índice. A tendência aqui nesse FVG era de alta ou de baixa? De baixa. O mercado estava caindo. Se o mercado estava caindo, a expectativa era a gente continuar sonhando com vendas. Então eu vou sair vendendo aqui logo de cara? Não, eu vou esperar alguma coisa para estruturar a minha possível venda. A partir de onde eu sou vendedor de
dólar a partir do momento que a estrutura se confirma dentro, o micro dentro do macro, ou seja, uma microestruturazinha aqui favorável para a continuidade. Eu tenho essa microestrutura? Não tenho, porque o mercado armou um pivô de alta, quando ele fez que ia romper aqui para baixo, não conseguiu se sustentar. Felipe, mas eu mesmo assim eu quis acreditar. Eu vi o mercado rompendo aqui, sustentando esse novo FVG, eu quis vender aqui, ó, e tomei um stop. Eu vou negar que isso aqui poderia ser uma boa oportunidade? Não vou negar, mas eu, sinceramente, não faria esse trade, cara. Ah, você está falando isso é por causa do só porque tomou stop. Não, é porque realmente tem hora que você vai analisando alguns movimentos e você começa a prestar atenção que tem cenários que, assim, o mercado não confirma a melhor das leituras, a melhor das hipóteses. E isso aí é feeling? Pode ser. Isso daí é aquela sorte do operador que tá ali todo dia na frente da tela? Talvez. Mas a Felipe, eu fiz mesmo assim, tomei esse stopzinho. Cara, um stopzinho dentro de uma possibilidade coesa de execução, você não tem que lamentar. Você tem que colocar, opa, dentro da minha estatística, hoje foi stop, e na maioria dos dias o mercado me paga. Se na maioria dos dias o mercado me paga, e hoje eu tomei stop, isso é só a estatística. A estatística é, eu perdi um R hoje. Amanhã vai dar esse mesmo trade, semana que vem vai dar esse mesmo trade 4, 5 vezes, eu vou executar. Só que quando eu acertar, eu vou acertar com 3, 4, 5, 6 vezes o risco que eu estou assumindo. Então eu vou limpar o stop de hoje e vou conseguir colocar muito mais grana nos próximos movimentos. É difícil? Não, cara. É fácil? Também não é. É simples? A teoria é simples. Na prática, não é nada favorável se você não tem uma metodologia objetiva de execução. Beleza? Falei do índice, vou repetir no dólar. Mercado andou e o mercado andou. E no final, não andou para lugar nenhum. Saiu para qual região? E eu não gosto de trabalhar em nenhuma dessas. Eu vou deixar uma LT aqui que eu estava observando, mas o preço está vazando essa LT. Se ele continuasse trabalhando aqui acima e se sustentando, eu acreditaria muito no dólar na continuidade para alta. Mas ele não está conseguindo, então nem vou buscar esse tipo de informação. Aqui para mim é uma zona de muita liquidez, tá? Então esses pontos aqui para baixo seriam prudentes olhar, principalmente essa zona aqui de FVG barra IFVG, que para mim é um ponto de muito interesse aqui de continuidade. Então, Felipe, eu tô achando que o mercado vai voltar e vai reverter aqui, cara. Bacana. O que a gente tem que analisar a expectativa a partir dessa possibilidade aqui. Esse primeiro fundo rompido, esse segundo fundo se o mercado se sustentar e a continuação dele a partir de amanhã. Felipe, essa LTzinha que o mercado está deixando aqui do fechamento de hoje em queda, talvez é um indicativo de continuidade para baixo, ou talvez é um indicativo que o mercado está simplesmente fazendo uma bandeira para continuar subindo. E é nessa bandeira aqui você vai encontrar muita liquidez, porque tem muitos operadores que olham o terceiro toque de LT. E no terceiro toque aqui você tem que ficar bem esperto, tá? Para não falhar na execução. Aqui eu tenho um belo de um FVG que, se o mercado reverter, pode ficar interessante também para o pregão de amanhã, beleza? Quanto mais se distanciar, melhor vai ficar para essa possibilidade, essa prerrogativa vendedor. Então, meu conselho para você, aguarde e analise dentro dessa visão panorâmica que eu estou te passando para continuar as suas operações, beleza? Tranquilidade, muita calmaria, sem desespero para operar o pregão de amanhã, tá? E voltamos com tudo. Aguarde os próximos vídeos, fiquem com Deus, preencha o formulário e vem estar junto com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!